Diabetes é a doença que é manifestada pelo aumento de açúcar no sangue, né? Os níveis de açúcar do sangue aumentam devido a alguns motivos, né? A falta de controle da insulina, né? A falta de fabricação de insulina, a deficiência dela na sua fabricação pelo pâncreas, ou né, o manejo inadequado pelo próprio organismo perifericamente dessa insulina, fazendo o que a gente chama geralmente de diabetes tipo 2. Né? O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que o paciente tem uma dificuldade em formar a insulina, em produzir a insulina. Geralmente o diabetes tipo 1 ocorre já desde a infância e a adolescência, que ela começa a se manifestar, ou então naqueles pacientes que tiveram algum problema pancreático, tiveram um câncer de pâncreas, tiveram que retirar um pedaço do pâncreas, um trauma, e esse paciente ele torna-se necessário o uso da insulina desde então. E o diabetes tipo 2, que é mais um problema que envolve o manejo inadequado da glicose pelos seus tecidos periféricos. Isso daí acontece geralmente na idade mais adultos e adultos mais idosos, que você vai ter essa dificuldade no manuseio da glicose. E também existem algumas outras formas específicas, como o diabetes gestacional, que aparece, como o próprio nome diz, nas grávidas. Geralmente esse diabetes gestacional, esse aumento de glicose durante a gravidez, que ela é autolimitada à gravidez. Muito comum, o próprio nome diabetes mellitus, se nós formos falar originalmente, de onde que veio isso? O urinar mel, né, diabetes mellitus. Então, o paciente que tem a urina doce, obviamente nós não vamos provar a urina, mas se você está tendo micções, né, você está urinando muito, isso pode ser causado por diabetes. Se você está emagrecendo, né, alimentando-se normalmente, tem emagrecimento, você pode ter diabetes. Se você tem uma vontade, uma fome excessiva, isso pode ser diabetes. Então, todas essas situações, vale a pena você ir no médico, fazer um exame de sangue, fazer a sua glicemia, e só realmente com a glicemia que nós vamos chegar à conclusão se é diabético ou não. Nós temos a velha história do tratamento dietético, né? O paciente diabético ele tem que tomar cuidado com a ingestão dos carboidratos, ou seja, os açúcares, as massas, e também, em alguns casos, como nós falamos, há a necessidade do uso de insulina, e em alguns casos também nós temos drogas, são remédios e comprimidos, que nós chamamos de hipoglicemiantes orais, que esses pacientes às vezes têm que utilizá-los. Muito paciente que não quer tomar insulina de jeito nenhum. Não, insulina não é o fim do mundo. Insulina é a ajuda do seu mundo, na verdade. Quando nós chegamos ao ponto de ter a necessidade do uso da insulina, é porque isso vai melhorar a sua glicemia, isso vai fazer com que você não tenha lesões em órgãos vitais, como o coração, como o rim, como o cérebro, como a retina, então evitando um monte de problemas. A insulina é sua amiga, a insulina não é sua inimiga. Muito bem, e para o diabético, light ou diet? Primeiro nós temos que ter esse conceito. O que é uma coisa light? O que é uma coisa diet? Quando nós falamos diet, diet significa a ausência de alguma substância, né? A ausência de açúcar, a ausência de gordura, a ausência de proteínas, né? Uma coisa que é diet, está faltando alguma substância. A light é com menos substância. Então, você tem um leite light. Né? Esse leite ele vai ter uma quantidade de gordura menor do que o leite integral. A questão aí do diabético, às vezes ele pega um produto diet achando que é zero açúcar. Né? Na verdade, o que é legal para o diabético é o zero açúcar.
né? E às vezes ele é diet porque ele tem zero gordura. Então, e uma quantidade maior de açúcares, às vezes, né? Então, está errado. Ele tem que saber muito bem a questão nutricional dele, olhar bem as embalagens para saber por que esse alimento é diet, por que esse alimento é light, né? E os alimentos de zero açúcar, né? Eles são os mais indicados para os pacientes diabéticos. Mas, no entanto, a glicose, né, o carboidrato também é importante, ele é essencial para a nossa vida. Então, às vezes, o paciente diabético ele pode comer um pouco de açúcar, mas tem que saber a quantidade certa que isso, né, o nutricionista, o profissional da área da saúde vai dar para ele a quantidade certa de carboidratos que ele pode comer por dia. A glicose é o nosso combustível, a glicose está no nosso sangue, fazendo com que as nossas células vivam, né? Então, o nosso cérebro ele gasta glicose, as nossas células musculares gastam glicose, todos eles gastam glicose. É realmente como se fosse um combustível que é queimado dentro da célula. Então, é importante ter a glicose. O problema do diabetes é que essa glicose está sobrando, né? Você tem uma quantidade grande de glicose no sangue, né, que é mal manuseada pelas células, né? E isso causa lesões, causa danos em órgãos, causa dano em vasos, né? E esse que é o grande problema do diabetes, né? Essas lesões causadas por esse aumento da glicose.